nós temos, às vezes, resistências por causa da deturpação, não é? Nós estamos vivendo num tempo em que o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, deturpou tanta coisa, estragou tanta coisa, colocou as suas mãos sujas e atrapalhou a percepção, muitas vezes, nossa, dos filhos de Deus, que temos a responsabilidade de levar redenção, de trazer redenção, de endireitar as coisas. Nós estamos aqui para isso. Nós somos agentes do reino para estabelecer as coisas como elas deveriam ser a partir da palavra de Deus. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, algumas pessoas às vezes chegam conosco. Tem um barulho estranho aqui. Algumas pessoas chegam conosco e falam assim: ah, mas esse negócio de corte, isso é uma coisa assim muito estranha, é muito proibitiva, a gente, né, os jovens ficam presos, as pessoas ficam presas, isso não é uma coisa boa, rouba a espontaneidade, tira a liberdade, as pessoas não podem se conhecer, as pessoas acabam não casando por causa disso, e não é nada disso, querido. Não é nada disso. Outras pessoas chegam conosco e dizem o seguinte: pastora, quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, a gente se fecha, a gente resiste. Mas à medida que a gente começa a conhecer, a gente começa a saber, quando a gente de fato compreende, porque não é só entender algo, você precisa compreender. Entender, eu conheço o fato, mas compreender, eu conheço o começo, o meio e o fim das coisas. Isso é compreender, entenderam? Ele diz, quando a gente compreende, as nossas resistências diminuem e a gente vê que é uma coisa boa. Quem aqui que está aqui que casou em corte? Levanta a mão. E aí, como é que é o casamento? É bom ou não é bom? Gostei, irmão, tu é dos meus. É bom demais, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Algumas pessoas dizem o seguinte, algumas pessoas dizem: por que vocês pregam isso se vocês não viveram isso? E eu vou dizer uma coisa: nós só não vivemos isso porque nós não sabíamos disso, tá? Porque se nós tivéssemos sabido na nossa época, nós nos teríamos poupado de muito sofrimento. É ou não é, pastores? Sinceramente. E ano passado nós tivemos aqui nosso congresso de corte, falando de, né, vivendo um romance, né? Aquele mês foi muito precioso, e a gente estava falando, né, de um casamento como uma história de romance real. E é legal quando a gente pode também dar exemplo de quem já experimentou estar casado e dizer que casamento é bom demais. Quantos acreditam que casamento é bom demais? Amém? Só os casados digam amém agora. Isso. Então, era uma vez, once upon a time, né? Era uma vez. Nós vamos começar nesse mês falando, né, desses mitos. Existem vários mitos que estão por trás das histórias, dos contos de fadas. E esses mitos, eles permeiam o inconsciente popular. Querendo ou não, todo mundo já teve contato com essas histórias. Sim ou não? Então todo mundo, né, quando a gente é criança, as meninas principalmente querem a festinha do quê? E os rapazes dos príncipes não, mas dos super-heróis sim, né? Ninguém quer dos príncipes, né? Então, quando nós estávamos meditando, eu queria falar um pouquinho do mito da Cinderela para vocês. Eu quero falar de coisas práticas aqui sobre isso. A palavra de Deus diz que nós devemos viver a vida comum do lar com discernimento.
quando a gente casa, a gente precisa de discernimento, mas eu quero dizer que o discernimento precisa acontecer antes. Eu preciso ter discernimento das coisas antes que elas aconteçam. Eu preciso ter discernimento de como viver no casamento antes do casamento. Por isso que sempre a gente fala aqui na quinta-feira que todos os nossos jovens são bem-vindos, porque a gente fala de casamento. A gente fala de casamento na prática, a gente fala de educação de filhos, de criação de filhos. A gente fala muito sobre família, dia de quinta-feira. Então, os desafios que nós percebemos dentro desse processo de conhecer um ao outro, de ter uma história, a gente começa abalando um pouco, né? Contando um pouquinho da história que você já sabe. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu passo um filme, não sei se vai dar para ver, um filmezinho, alguns trechos de um filme que eu acho bem interessante, que ele fala de Cinderela, mas é uma outra história, não é aquela que a gente está acostumado. A história da Cinderela que nós todos estamos acostumados é aquela menina, né, que ficou órfã de pai, foi criada pela madrasta e virou a serviçal daquelas duas irmãs malvadas, né, que querem casar com o príncipe, e que ela tem uma fada madrinha, né, que aparece no dia do baile para ela e se propõe a vesti-la de princesa. E ali de cinzas e fuligem, ela se torna uma outra pessoa, né? E ali ela vai no baile e o príncipe se apaixona e depois ela sai fugida meia-noite e o sapatinho de cristal fica na escadaria e depois vocês já sabem que ele pega o sapatinho e corre atrás no país, atrás da dona do sapatinho para poder casar com ela. E aí termina a história e foram felizes para sempre. E é interessante como esse mito da Cinderela, ele permeia a nossa história, porque é impressionante como a maioria de nós, muitas vezes, tem que montar um visual, uma imagem, algo que possa fazer com que sejamos aceitos pelo outro. Não é verdade? Tanto os rapazes quanto as moças, eles são afetados por esse mito da Cinderela. Não é só a mulher. A mulher é o que mais aparece, mas os homens também. Vocês vão morrer de rir, eu vou contar um negócio para vocês. Não sei nem se eu conto, mas eu vou contar. Porque na minha época, a gente não tinha esse negócio de corte, a gente não sabia. O primeiro namorado que eu tive, eu terminei com ele por 2 motivos. Primeiro, porque ele mentiu a idade dele. Ele disse que tinha 21 e ele tinha 19. Segundo, porque a gente tinha terminado de sair do culto e ele me deu um selinho sem eu esperar. Acabou. Na verdade, ele tinha 18, eu tinha 16 e ele tinha dito que tinha 21. Acabou. Para que tinha que mentir? E é interessante que nesse momento, na minha época não tinha esse negócio de Facebook, nada disso, mas agora como tem, às vezes faz uma alta produção, Photoshop, faz todo aquele caqueado. Por quê? Porque você tem que mostrar alguém que todo mundo vai, meu Deus! Cara, que gato! Menina! Né? As meninas querem um cara de parar o trânsito. E os rapazes também. Hã? É, né? Vocês ouviram isso? Casar com marronzinho, né? Porque ele é de parar o trânsito.
Não, prestem atenção aqui. Nós vamos de fora para dentro. É interessante como muitas vezes nós estamos colocando o estereótipo na frente. Parece que nós estamos amarrados. A gente não consegue nem chegar perto para conhecer a outra pessoa, porque aquela pessoa ela não encaixa no padrão que você predeterminou. Entenderam? Quantas pessoas que poderiam hoje já estar vivendo, sabe, já casadas. Desculpa aí, eu vou extrapolar. Quantas pessoas aqui já poderiam estar casadas e cumprindo o propósito de Deus para a sua vida como casal? Porque deixa eu dizer uma coisa, casamento a gente sempre diz é soma de propósitos. Por isso, rapazes, corram para saber qual é o propósito da sua vida. Meninas, corram para saber qual é o propósito da sua vida. Tem gente que não sabe nem quem é, não sabe qual é o propósito da sua vida, não sabe de nada, inocente, né? Não sabe nada. Não sabe nem o que tem no casamento. Eu já vi cada história, gente, vocês não têm noção. A gente tem que fazer uma oficina de casamento mesmo. Para a gente pegar só as meninas num canto, só os rapazes no outro canto, e a gente abrir o verbo. Eu não posso abrir o verbo aqui porque tem criança. Para vocês saberem que depois do "e foram felizes para sempre", tem outras coisas. Né? Tem outras coisas. Então a pessoa não sabe nem quem ela é ainda. E aí ela já quer outra pessoa, ela acha que ela vai se achar na outra, não acha. O pior é que a maioria das vezes, ei, vocês que estão aí em cima, aqui agora. Você não acha, não vai se achar no outro, você vai se achar primeiro com Deus. Você precisa se achar com Deus, você precisa se achar em Deus. Porque se você não se acha em Deus, você não sabe quem você é, você não vai cumprir o seu propósito como casal. Tem muita gente que já podia estar casado. O problema é que esbarra, sabe no quê? Ai, mas ela não é aquilo, né? Ah, não, ela é muito gordinha. Ah, ela é muito magrinha. Ah, ela é muito baixinha. Ah, ela é muito alta. Ah, não, é sério? É sério. Ah, ele é muito isso. Ah, ele é muito aquilo. Ah, ele é muito aquilo outro. Ah, não, né, o cabelo dele é pichain. Não, o cabelo dele é grande demais. Ah, o problema dele é o nariz, né? Ou as orelhas que são de abano. E aí vai. Você tem que, às vezes você está preso num estereótipo. No estereótipo estabelecido, estereótipo do padrão social estabelecido. Vocês sabiam que na Idade Média o padrão de beleza era a mulher rechonchudinha? Eu estava até um pouco abaixo do padrão, né? Tinha que ser um pouquinho mais fofinha. Você pega, né, as obras de arte, né, que foram produzidas ali no final da Idade Média, e você vê as mulheres fofinhas, né, bem rechonchudinhas. Na cultura judaica, por exemplo, a mulher, quanto mais papada ela tiver, mais rico o homem é. Vocês sabiam disso? Tem que ter bastante, né, tem que ser bem fofinha, que quer dizer que o marido dela tem muito dinheiro para dar de comer para ela. Por que vocês estão rindo? É verdade. Não, o padrão que foi estabelecido, sabe, é o padrão das passarelas, é o padrão de Hollywood, e a gente não sabe nem o que essas pessoas passam. Elas vivem para isso. Então, muitas vezes, existem meninas que estão retraídas,
Existem rapazes retraídos. Alguns se sentem muito inseguros em relação à sua aparência. Tentam ser aquilo que não são. Tentam ser o que não são. Tentam o tempo todo manter um padrão que não tem condição, às vezes. Tudo para tentar encaixar na expectativa do outro. Então há toda uma situação, toda uma aparência das coisas, em que as pessoas estão presas, estão amarradas, e não chegam nem para travar amizade, porque o outro não corresponde. Às vezes tem uma joia preciosa na sua vida. Eu fico pensando no meu marido, quando ele sentou do meu lado, dentro do ônibus, eu jamais imaginei que aquele cara ia ser meu marido, olha. E principalmente porque no meu estereótipo, ele não tinha nada a ver. Primeira coisa que eu pensei é que ele era um homem casado, sem vergonha, que não usava aliança. Olha como é que a gente é. Eu imaginava o cara de bigode, ele usava bigode naquela época. Né? Um homem já, eu acho que ele devia ter uns 31, 32, uns 31 anos. E ele pediu licença para sentar do meu lado. Eu, pois não, virei para o outro lado. E fiquei olhando a paisagem, até dar dor no pescoço. Porque eu não queria papo, eu achava que ele era um cara sem vergonha que não usava aliança. Até que depois, você já sabe a história, uma amiga em comum nos aproximou e nos tornamos amigos. Por conta do Tropical Hotel, que foi o nosso assunto favorito, né? Ele tinha saído da empresa e eu estava entrando no Tropical Hotel para trabalhar. Então, às vezes a gente pode perder um tesouro, que às vezes está do nosso lado. Alguém muito precioso por causa desses estereótipos, essas resistências. E a gente precisa se desarmar dessas coisas. Rapazes, moças, olhem para mim. Carinha bonita não resolve problema. Não resolve. Tem muita gente que acha que não é a beleza só. Não resolve. Na hora da crise, na hora da dificuldade, não é o corpinho sarado que resolve o problema. Entenderam isso? Vamos sair da superficialidade, que é a ditadura que o mundo nos impõe. Nós estamos aqui para fugir de um padrão, nós estamos nos posicionando contra um padrão equivocado. Coloque isso no seu coração. A primeira coisa que você precisa entender, em termos de corte, é abrir mão de um padrão equivocado. Padrão estabelecido pelo mundo. Você precisa entender isso. Seja você mesmo. Olha, segunda coisa, quero que você anote aí, que é importante. A gente já vai mostrar um negócio aqui para vocês, se der para mostrar. Não sei se vai dar para mostrar. A segunda coisa que eu quero que vocês tenham claro na mente. Vocês precisam saber quem vocês são. Você que está anotando, porque estou vendo que tem gente que está anotando, anote isso aí. Eu preciso saber quem eu sou. Você vai perguntar para quem? Para o seu espelho? Para quem você vai perguntar? Você vai perguntar para o seu espelho? Você vai perguntar para os seus amigos? Você vai perguntar para quem? Para quem você vai perguntar? A melhor pessoa de todos, a melhor pessoa do universo para dizer quem você é Deus. É Deus quem vai dizer quem você é. Quantos creem nisso? Você crê nisso? E por que você ainda aceita essas mentiras que estão aí dentro? Meu Deus mesmo. As mentiras de Satanás, que destroem a sua autoestima,
que fazem você se comparar com outras pessoas, que fazem você se comparar com um padrão que está estabelecido aí fora, que te desqualificam, que sempre vão diminuir você como pessoa e dizer que você não está qualificado. Por que você ainda aceita? Por que você ainda pensa nisso? Por que você se debruça pensando? Você gasta tempo pensando nessas coisas? Eu descobri, sabe o que eu descobri essa semana? Que as mentiras do diabo são que nem carrapato. Carrapato, aquele de cachorro. Pensa numa coisa nojenta. Dá nojo, né? Mas gruda e suga o sangue do animal. Carrapato também gruda nas pessoas. Transmite uma doença horrorosa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para a gente poder, sabe, começar a entender que Deus nos chama para viver a história que Ele escreveu com o seu sangue. Ele escreveu uma história de amor com o sangue dele para todos nós. Deus, olha, meu Pai, glória a Deus. Deus vem e quebra o estereótipo, quebra o paradigma. Quando todos os judeus estavam esperando um rei vindo num palácio fantástico, cercado de majestade, com um exército fantástico, para libertar Israel, Deus se faz como um de nós e nasce numa manjedoura, num lugar humilde, cercado entre animais, quebrando o paradigma. Se você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida, ouse enxergar aonde ninguém vê. Ouse dar valor àquilo que você não dá valor. Aquilo que todo mundo negligencia, que o mundo diz que não serve para nada, que o mundo vira a cara. Valorize isso. Nós estamos aqui pregando sobre santidade. Sabe, santidade que não é só, sabe, para quem está, meu Deus, não é só para os solteiros, é para todo mundo. Nós somos o padrão. Os casados estão vivendo, estão buscando santidade também. Vocês que são jovens e solteiros, esse padrão de santidade, ele denuncia o valor que você dá para a sua vida. O valor que você dá para a sua existência. Quando você entende que não é pouca coisa. Quando você decide viver como Jesus viveu. Quando você decide viver valorizando aquilo que Ele valoriza. Ainda que o mundo vire as costas. Ainda que o mundo diga não. Ainda que o mundo, sabe, faça chacota. Um parêntesezinho. Só para dizer uma coisa para vocês. Não tenham medo. Não tenham medo de serem zombados. Eu sempre conto isso. Eu paguei um preço. Mesmo sem conhecer nada dessas coisas, eu paguei um preço. Porque eu não aceitava ser qualquer coisa. Mesmo que eu estava gritando aqui dentro de mim, cheio de mentiras. Por toda a história que vocês já conhecem. Toda a história que eu já vivi. Só Deus é que sabe como era difícil manter um padrão no meio de uma porção de jovens, de meninas que sentavam no colo dos rapazes, e eles agarravam, abraçavam, porque eu não deixava fazer isso, eu era retardada. Ah, pai, cala a boca, tu não sabe de nada. E eu só tinha 12 anos. Marmanjão tentou me agarrar lá onde eu lanchava, no meio dos pequenos. Eu nem lanchava com os grandes.
Eu lanchava no meio dos pequenos, lá no jardim. Ah, me disseram que você é boca virgem, vem cá. Eu peguei, segurei no Cartier, naquela época, na década de 80, era moda o Cartier, naquele cordão de ouro grosso, eu segurei. Eu disse, se você tocar em mim, eu quebro. Um outro riquinho da escola foi tentar comigo a mesma coisa. Eu derramei um copo de refrigerante na cabeça dele. Teve um terceiro que foi tentar, eu larguei a mão na cara dele. E eu só tinha 12 anos. Porque ainda que dentro de mim eu me sentisse feia, ainda que dentro de mim eu achava que eu não valia a pena, mas quando eu olhava para Jesus, que morreu por mim, eu me posicionava. Aguentei 2 anos essa vida. Porque calhou bem na época que a minha mãe estava num processo de falência. E nessa hora eu não tive mamãe nem papai para chorar no colo. Minha mãe só sabia dizer, aguenta, minha filha, aguenta, que vai passar, aguenta. Porque eu desconfiava que eu era mais do que aquilo que eu achava que eu era. Saiba de uma coisa, se Satanás tem investido na sua vida de uma forma tão forte, se essas mentiras te perseguem, gritam dentro de você, tentam dispersar a sua mente, fazer você negociar o seu corpo, negociar a sua mente, negociar o seu propósito, saiba de uma coisa, Deus está chamando você para um posicionamento radical em santidade e esperar em Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus que sabe quem ele é. Uma mulher de Deus que sabe quem ela é. Eu não sei se está no ponto, a primeira parte do vídeo. Tem uma historinha aqui. Eu quero mostrar uma coisa clássica que muitas vezes tem acontecido. É o contrário. Apaga da frente e deixa de trás assim acesa. Eu quero que vocês, antes de soltar, prestem atenção. Isso é uma coisa que aqui no reino de Deus precisa ser alinhada. Nós temos príncipes maravilhosos, mas que não querem reinar. Essa aqui é uma Cinderela um pouco diferente. Porque isso aqui vai mostrar a história de uma Cinderela, que ela sabia quem ela era. E um príncipe, que ia ser rei, mas que não queria reinar. Ele estava confuso. E nessa história aqui, o primeiro encontro deles é bem engraçado. Porque ela é muito autêntica o tempo todo. Só que, a uma certa altura do vídeo que vocês vão assistir, como ela tenta recuperar um servo lá que foi vendido, ela se disfarça. Era errado você vestir uma roupa de nobre se você era uma plebeia. E ela tenta fugir do príncipe quando o príncipe encontra com ela, porque ela não quer ser pega no disfarce dela. Só que aí rola uma conversa e a atenção dele é capturada. Não pela beleza necessariamente, mas pela inteligência. Põe aí rapidinho. O homem entrasse em sua vida. Um homem que ainda era um garoto em muitos aspectos. Eu assinei um tratado de casamento com o rei da Espanha. E esse garoto... Não ama, meu senhor. Não se trata de amor. Talvez devesse se tratar. Se ele vai se tornar um rei, deve aprender sua responsabilidade. Um jovem não pode amadurecer sob a sombra de um carvalho poderoso, Francis. Ele precisa da luz do sol. Ele precisa de um bom castigo. Esse é o príncipe fugindo. Aqui não tem nenhum príncipe que foge, né? Por favor, Francis. Isto não pode esperar até Se amanhã. eu não consigo, ele também não dormirá. Henry, acorde! Ah, não. Outra vez, não. Chamem a guarda! Tragam-no de volta! Já! Essa é a Cinderela. É a Cindy.
Tá dando para ver? Não? Dá? Ela estava lendo o último livro que o pai dela leu com ela. Antes de morrer. Perdoe-me, Alteza, eu não havia reconhecido. Sua intenção não iria sugerir o contrário. E sei que por causa disso eu deveria morrer. Então, não fale isso pra ninguém e eu serei piedoso. Nós temos outros cavalos, Alteza. Mais jovens, se assim desejares. Desejo nada mais além de me libertar de minha gaiola enfeitada. Pelo seu silêncio. Ok. Dá uma paradinha aí. Aqui ela tá... Essa parte aqui... Sua Alteza são as permita irmãs que lhe oferecidas, apresente olha Marguerite só. Françoise Louis, da casa de Ghent. E Jacqueline. É um prazer. Senhoritas, me perdoem, mas parecem ter desabrochado esta noite. Estamos tão ansiosas para celebrar sua união com sua própria flor espanhola. Sim, bom, houve vários progressos com relação à Espanha. Devo dizer, Marguerite, este broche está glamouroso. Este velho broche é muito gentil. O que vocês acham que ela quer, hein? Estes progressos, acredito que foram para melhor. Esperemos que tenham sido. Bom dia, senhoritas. Pronto, aí ela tá já vestida de princesa. Pode deixar. Eu quero que vocês vejam esse diálogo. Ela tá indo disfarçada para comprar o servo da casa dela, que está sendo vendido pela baronesa como escravo. Saiam da frente! Abra um caminho para a senhora. Nós queremos entrar. Afastem-se! Ela está morrendo de medo, lindo porque ela pode ser pega. Vamos, afastem-se! Afastem-se! Milagre! Márcia, está minha filha. Marcinha. Eu quero passar! Eu quero passar! Vamos! Vamos logo com esses prisioneiros. Entre aí, vá. Vamos, entra rápido aí, vá! Entra aí, vá! Senhor, dê-me forças. Vamos em frente! Vamos!
desejo falar sobre este cavalheiro. É meu criado. Estou aqui para pagar a dívida que ele contraiu. Chegou tarde demais, ele já foi comprado. Posso pagar 20 francos de ouro. Não poderia comprá-lo por 20 francos. Andando! Exijo que o liberte agora. Ou levarei este assunto ao rei. Foi o rei quem o comprou. Ele agora é propriedade de Cartier. Ele não é propriedade sua, tina de tripas mal educada. O senhor realmente acha que é certo acorrentar pessoas como objetos? Eu exijo que liberte agora. Saia do meu caminho! Como ousa levantar a voz para uma dama, senhor? Sua Alteza? Perdoe-me, Alteza. Eu não quis desrespeitá-la. Eu só estou seguindo ordens. É meu dever levar estes criminosos e ladrões para a costa. Um criado não é um ladrão, Alteza. E aqueles que são não podem ajudar a si próprios. Verdade? Bom, então, por favor, nos esclareça. Se o senhor submete seu povo a uma má educação e as maneiras são corrompidas na infância, e ainda por cima os castiga por aqueles crimes onde a educação os confinou, o que mais podemos concluir, Alteza, além do fato de que cria ladrões para depois puni-los? E agora? Bom, você conseguiu. Libertem-no. Mas, Alteza... Eu disse... Libertem-no. Sim, Alteza. Vamos! Sai daí, Achei que estava vendo a sua mãe. Encontre-me na ponte. Prepare os cavalos. Vamos partir imediatamente. Eu agradeço, Alteza. E agora ela foge. E o que encantou esse príncipe? Já nos conhecemos? Eu acredito que não, Alteza. Poderia jurar que conhecia todas as moças da província. Bem, eu estou visitando uma prima. Quem? Minha prima. Sim, você já disse. Qual prima? A única razão que tenho, Alteza. Está me evitando de propósito ou você realmente se recusa a me dizer o seu nome? Não. E sim. Então, por favor, diga o nome da sua prima para que eu possa ordenar a ela que me diga quem é você. Por alguém que consegue citar Thomas More, o esforço vale a pena. O príncipe leu Utopia? Oh, acho sentimental e apático. Confesso que a luta camponesa cotidiana me cansa. Eu suponho que o senhor não converse com os camponeses. Certamente que não. Não naturalmente. Perdoe-me, Alteza, mas não há nada de natural nisso. Uma reputação no campo é definida por seus camponeses cotidianos, como o senhor os chama. Eles são as pernas que o sustentam e esta posição exige respeito. Não acho... Eu devo entender que você me julga arrogante? Bem, o senhor trouxe um homem de volta à vida, mas olhou para os outros. Por favor, eu lhe imploro. Um nome. Apenas um nome. Eu receio que o a único nome mentira, a lhe dizer mais uma mentira. É Condessa Nicole de Lancret. É o nome da mãe dela, que já é falecida. Isso mesmo. Não foi tão difícil assim. Oh, Harry! Está de volta. Olá, mamãe. O rei quer dar uma palavrinha com você. Na verdade, várias. Ele geralmente Fugindo, o faz. Ok? É melhor eu entrar. Ok? Pode acender a luz? Então, esse trechinho do filme deu para notar esse contraste, que não fica muito longe do que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Muitos homens que não querem assumir a sua posição, e algumas mulheres que sabem o que querem, e que metem medo nos homens porque elas sabem o que elas querem. Percebe isso? Eu já ouvi da boca de alguns rapazes um medo de se relacionar com mulheres fortes. Porque a fulana é muito forte. Ela sabe muito o que ela quer.
Assusta, sim ou não? Olha, todo mundo ficou tímido. Uma mulher que sabe quem ela é e o que ela quer, assusta um homem. Uma mulher extremamente independente assusta. Mas uma mulher também muito emotiva, muito melancólica também assusta os homens. Sim ou não? Tem homem que tem medo de se relacionar com uma moça, de casar com uma pessoa que vai depender emocionalmente dele. Acredita nisso? Mas preste atenção. Novamente eu vou voltar ao ponto que o segredo aqui é você conhecer quem você é, conhecer qual é o seu propósito. É muito importante, porque quando você sabe quem você é, isso não altera, isso não é afetado no seu dia a dia. Não vai afetar suas escolhas. Quando você sabe quem você é, você não vai ficar cheio de medos e cheio de reservas. Quando você sabe quem você é, você vai, de fato, delinear os relacionamentos, você não vai perder a sua personalidade, você não vai se diluir na vida da outra pessoa. Porque uma coisa que é muito comum, né, principalmente no padrão do mundo, no padrão já estabelecido, é que quando uma moça e um rapaz se encontram, um e o outro, eles querem muito ser aquilo que o outro espera. Não é verdade? O tempo todo há uma sondagem para saber que tipo de pessoa aquela outra pessoa espera. E aí, sabe o que acontece? As pessoas, elas se relacionam com essa falsa perspectiva. E nessa falsa perspectiva casam. E aí, quando vão para o dia a dia no casamento, que descobrem que aquela pessoa não era aquilo que ela imaginava, aí a casa cai. Não é verdade? O relacionamento não vai adiante. Fica abalado. Um fica frustrado com o outro. Se sente enganado. Né? Você me enganou só para casar comigo. É os dois, um acusando o outro. Aí vivem em pé de guerra. Isso aí é algo que a gente precisa estabelecer aqui para viver a realidade. Nós podemos ter uma linda história de amor que tem uma continuidade, não um final feliz, mas uma continuidade, porque o romance não acaba no casamento. Que isso, inclusive, é uma outra mentira que a gente vê por aí. Muitos jovens, quando vão para a faculdade, principalmente quando vão para a faculdade, eles ouvem muito isso, que casamento estraga o amor. Vocês sabiam disso? Que na faculdade a gente ouve muito isso, que é melhor viver na informalidade, é melhor viver cada um no seu canto, é melhor não haver esse nível profundo de comprometimento um com o outro. Por quê? Porque se você de fato casa, se você se une a uma pessoa, você vai perder a sua personalidade. E novamente a gente volta nesse ponto, se você sabe quem você é, na verdade, você vai completar a vida um do outro. Percebe? Como é diferente. E na continuação desse filme, tem uma coisa, um ponto que é muito interessante, porque com o passar do relacionamento deles, vão se conhecendo, e ela vai desafiando ele. Uma vez a pastora Luciana, inclusive, numa conversa entre os pastores aqui do Amazonas, um dos pastores, ele disse que foi citada aquela ministração no Congresso Estadual de Jovens do ano passado. Que essa foi a coisa que mais impactou a moça lá da igreja dele. Que uma mulher pode tirar o melhor de um homem ou o pior de um homem. Isso ficou gravado. Na verdade, um casal, um rapaz e uma moça, um homem e uma mulher, eles podem tirar o melhor um do outro. Isso a gente precisa entender. Se você sabe quem você é, você vai potencializar dentro de um relacionamento, você pode potencializar aquilo que o outro tem.
Não existe essa coisa de um anular o outro porque tem uma autoestima frágil. Percebe isso, gente? Vocês estão entendendo? Quando você sabe quem você é, você tem tranquilidade para ser bênção na vida do outro. O relacionamento pode fluir com base na amizade, uma amizade segura. Né? A gente sabe, a gente tem aprendido ao longo dos anos que a corte ela começa com uma amizade casual. Depois ela evolui para uma amizade mais profunda. Até se estabelecer a corte, a gente tem esse trilho para o estabelecimento dos relacionamentos. E mais adiante, quando a coisa, né, de fato se define, é que se parte para um compromisso, um nível de compromisso maior, se faz um curso de noivos, antes do noivado se estabelece que quer casar mesmo. E esse casamento vai vir potencializando um ao outro, não anulando um ao outro. Isso faz toda a diferença. Sim ou não? Vocês ainda estão aqui? Tem gente que está morrendo de frio. Mas é fato. Eu queria passar mais um trechinho do filme. A gente vai ver aqui um trechinho do filme já no final. Só um instantinho. Preste atenção num diálogo que vai ter aqui no final desse filme. Porque mostra que naquele momento o príncipe ele se depara com a realidade de quem a moça é. É lá no finalzinho. É o último, acho que é o último bloco que tem aí. A gente vai pular por causa do horário. Tá? É quando ela vai para a festa, onde ele tem que anunciar o noivado dele. Aí o coração dele está triste porque pensa que ela vai casar com uma outra pessoa. Ela está presa e nesse ínterim ela está sendo solta. O Leonardo da Vinci vai vesti-la, né, com uma fantasia e ela vai aparecer nessa festa aí. Vocês vão ver o que o príncipe, que ainda é inseguro, ele faz. É agora, minha cara. Amigos, honrados convidados, temos grande satisfação nesta noite festiva, não apenas em homenagear o Sr. Da Vinci, que parece ter desaparecido, mas também para comunicar uma esperada decisão. Então, sem demora... Respire. Apenas respire. É meu privilégio anunciar o noivado de nosso filho, Príncipe Henry, com... Ela estava mal informada. Mas tem uma coisa que eu preciso lhe contar antes que qualquer palavra seja dita. Então não está noiva? Não, não estou. Eu estava prestes a cometer o pior erro de minha vida. Quem é ela? O meu palpite é que ela é a Condessa de Lancret. Quem? Venha. Há alguém que quero que conheça. Eu preciso falar com você. Seja o que for, a resposta é sim. Ela quer contar a verdade. Não, não espere, por favor. Oh, veja. Convidei os ciganos. Mamãe, o que vai fazer? Farei de você uma princesa. Como ousa? Madame, controle-se.
Ela é uma impostora, Alteza. Não! O nome dela é Danielle de Barbarac e ela tem sido criada em minha casa por mais de 10 anos. Criada? Henry? Isso é alguma brincadeira? Baronesa está sobre terreno perigoso. Pergunte a ela. Ela é uma impostora, ambiciosa e traidora. E é meu dever, Alteza, desmascará-la como a farsante invejosa que é. Diga a esta mulher quem é você. Diga a eles. Obedeça, realeza, farsante insolente. Meu Deus, não pode ser verdade. Nicole? Nicole de Lancret, a minha mãe. Eu sou o que ela diz. A maçã. Caiu a ficha agora. Era você? Eu posso explicar. É melhor que alguém o faça. Primeiro, estava noiva. E agora é uma criada? Já ouviu bastante. Henry, por favor. Não se dirija a mim intimamente, madame. Sou o rei da França. E você é como todas as mulheres. Danielle! Danielle! Preste atenção agora no diálogo do Da Vinci com ele. O que você fez? Eu nasci com privilégios e isso implica em obrigações específicas. Bobagem! Está saindo da linha, senhor. Não, você está saindo da linha. Tem ideia do que aquela garota passou para estar aqui esta noite? E ela mentiu para mim. Ela veio lhe contar a verdade e você atirou aos chacais. O que você sabe? Você constrói máquinas voadoras e caminha sobre a água e nada sabe a respeito da vida. Eu sei que uma vida sem amor não é vida. E amor sem confiança? O que é? Ela é sua alma gêmea. Sou apenas um servo de minha coroa e tomei minha decisão. Eu não volto atrás! Então você não a merece. Um relacionamento baseado em mentira, em perspectivas distorcidas. Ele sempre vai trazer dor e confusão. Ok? Alguém acende a luz, por favor? Vocês perceberam ali? Sempre quando a gente não sabe quem a gente vai pautar nossos relacionamentos em meias verdades, e meias verdades são mentiras. Percebem isso? E
Aqui a gente tem uma história, né, é fictícia, a gente sabe, mas muitas pessoas só descobrem o que o outro é depois que casam. E aí o negócio fica difícil. O que fazer? Como fazer? Como consertar um relacionamento que foi estragado por perspectivas erradas, relacionamentos baseados em valores errados? Como que se conserta, como que se ajeita isso? Queridos, muito sofrimento, muita confusão, muito gabinete, muita oração, muito choro, muita tristeza. Alguns sucumbem, alguns acabam em divórcio, alguns acabam em separação. Então, para a gente fechar aqui nessa noite, eu queria terminar falando de algo que é muito importante. Nós precisamos ter convicção e conhecer todas as implicações de um relacionamento pautado na verdade. Você precisa saber, como eu falei logo no início, você precisa saber que casamento não é aquilo que aparece no filme, aquilo que aparece na novela, que casamento não é nada disso, como eles mostram. Casamento exige comprometimento, exige abnegação, exige renúncia, exige verdade, exige, muitas vezes, uma entrega, um sacrifício. Muitas pessoas acham que depois do Felizes para Sempre, né, do altar, daquele momento mágico, maravilhoso, que as coisas vão ser sempre assim. Às vezes o marido vai chegar em casa, ele está morto de cansado, estressado, ele quer a comida. Ele não quer só uma mulher bonitinha, arrumada, ele vai querer a comida dele. E aí a comida não está pronta. Ele vai ficar aborrecido. Na primeira vez ele aguenta, na segunda ele mais ou menos, na terceira ele solta os cachorros. Né? E a moça muitas vezes fica frustrada. Cadê? Isso é um ogro, não é o príncipe com que eu me casei. Por quê? Porque tinham perspectivas equivocadas acerca um do outro. Né? Por outro lado também, alguns rapazes se deixam enganar. Eu fico impressionada quando o homem coloca o coração, os sentimentos na frente. Como que o homem fica cego, ele não enxerga nada. Num passado distante, logo no comecinho da igreja, eu fui conhecida como terminadora de namoros. Né? Porque naquela época os jovens eles viviam se envolvendo com namoro, com paixão, se apaixonavam, não se desgrudavam mais. Ficavam para cima e para baixo, um na casa do outro, para lá e para cá, para lá e para cá. E quando chegava, fica um mês sem se falar, bora ver se sobrevive. É incrível, não sobrevivia. Porque a mentira ela precisa ser mantida. A hipocrisia precisa de manutenção. A verdade não, nunca. Então se você baseia o seu relacionamento na verdade, você está tranquilo para o resto da vida. Se você está baseando o seu relacionamento, se você está sonhando com um romance à maneira de Deus, baseado numa perspectiva correta, você vai lidar com realidade que vai ser sempre assim. Muito pé no chão. Você vai entender, você vai conseguir conviver com a realidade. Você não vai ter problemas e ficar desesperado porque de repente você foi enganado ou você foi enganada. Percebe isso? Então, fica aqui nessa palavra, nesse primeiro dia, que eu queria introduzir para vocês, como é importante nós considerarmos o mito da Cinderela como uma coisa irreal dentro do reino de Deus. Não é assim que é no reino de Deus. Aqui nós trabalhamos com base na verdade, nós trabalhamos com base na sinceridade, nós trabalhamos com a base do propósito, nós trabalhamos com a base da convicção. É assim que nós trabalhamos. É assim que nós estabelecemos
um relacionamento genuíno segundo a vontade de Deus. Então, eu queria pedir para você ficar de pé nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos por um momento. Não converse, eu só quero que você reflita numa coisa. Feche os seus olhos, reflita no seu coração. Você tem sido verdadeiro com você mesmo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, você sabe quem você é, de fato? Terceira pergunta, você tem mostrado para as pessoas quem você é de fato? Ou você tem mostrado apenas aquilo que todo mundo quer ver? A quarta pergunta, a quarta coisa que eu quero que você reflita. Que você venha colocar diante de Deus. Existe alguém aqui que precisa colocar algumas resistências, algumas mentiras no seu coração, que não deixam você acreditar que existe um romance à maneira de Deus para você, que você acha que você nunca vai viver os sonhos de Deus? Se existem mentiras que ainda estão coladas na sua vida, que te põem para baixo, que fazem você se sentir inadequado, eu quero que você saia do seu lugar e venha depois.